Vamos orar. Nosso Pai querido, louvamos o Teu nome pelo privilégio de abrirmos, Senhor, a Tua palavra. Depois de uma bela música, fala sobre o Teu sacrifício por cada um de nós. Iremos agora conversar um pouco, ouvir, Deus, a Tua voz, falando um pouquinho sobre a maior de todas as vitórias, também sobre a maior esperança. Que Tu possa falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 40. O verso é o verso 8. Essa é uma série de 5 encontros. Nós já estamos no 4º encontro dessa série, portanto, o próximo domingo será o último tema a ser apresentado. Logo depois voltamos aos cultos temáticos, o NT Kids para as crianças, consultório de família, 180 graus, ponta virada. São programas temáticos muito interessantes da nossa comunidade. Salmo 40, verso 8. O tema de hoje é a maior vitória. Estamos falando sobre a maior esperança que temos e compartilhamos. Levamos em nosso nome, adventistas, acreditamos no segundo advento, na volta de Jesus. Mas linkado ao assunto da volta de Jesus, existem outros assuntos que temos tratado e hoje falaremos sobre a maior vitória. Salmo 40, verso 8 diz assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. O salmista expressa que ele se agrada em fazer a vontade de Deus e dentro do coração dele, dentro da mente, está a lei de Deus. Como vai você? Essa é uma pergunta que fazemos às pessoas. Geralmente as pessoas não têm tempo nem de ouvir a resposta. Geralmente as pessoas dizem tudo bem. A maioria das vezes escutamos assim: está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E parece que é importante ao ser humano estar bem. Às vezes não estamos bem, mas respondemos tudo bem. Não é assim? Ou visto de outra forma, a gente também não gosta de estar mal. Por isso que a gente responde tudo bem. Já falei para vocês que em Israel, eu tive um professor que morou em Israel e ele sempre falava dessa saudação, Manishma. Como vai você? E as pessoas respondem Baruch Hashem, bendito o nome. Um pouquinho da ideia que eu comecei falando. Não importa como esteja a minha vida, Baruch Hashem, bendito o nome, louvado seja o nome de Deus. É mais ou menos a ideia que falei no início. Se ampliarmos, também a gente vê isso na nossa conduta. Por exemplo, até mesmo quando nós erramos, nós tentamos de alguma forma minimizar o impacto desse erro, com medo às vezes da opinião dos outros que estão ao nosso redor. Parece que algo no ser humano lhe diz que devemos ser bom ou estar bem, no lugar de sermos mal ou estarmos mal. E em nosso esforço para sermos bons, nós realizamos boas obras. E elas têm a sua importância, não há nada de mal nisso. Porém, parece que não é suficiente as boas obras, principalmente quando as coisas vão mal. Chegamos a pensar: o que adianta eu fazer o bem? O que adianta eu fazer boas obras? E agora estou passando pelo que eu estou passando. Se de fato ser bom não é garantia para a ausência de problemas, então por que ser bom? E por que nós queremos tanto, estar bem? Muitos optam por abraçar a ideia ou a ética que diz que o fim justifica os meios. De modo que quando se trata de alcançar a salvação, eu sou bom, não faço mal a ninguém, creio e mereço que eu quero a salvação, mereço a salvação. E alguns acham que o caminho que devemos trilhar para a salvação, de fato, é o caminho do merecimento, de ser bom. Alguns até dizem, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, honesta,
por isso eu acho que eu mereço a salvação. A Bíblia apresenta a vida de um homem que era bom. Ele fez muitas coisas admiráveis, a gente vai ver. Mas chegou um momento em sua vida, quando se deu conta que não conseguiria alcançar o máximo, o bem máximo, né, que lhe daria paz. Ele percebeu que sua conduta, apesar de impecável aos olhos dos homens, sempre o deixava em dívida, entre aspas, quando comparada a Deus. Interessante. O que aconteceu com ele? Ficou desesperado, deprimido, revoltado com Deus? Vejamos a sua história. O relato dele aparece em 2 livros da Bíblia, em 2 Reis e em 2 Crônicas. Nós vamos ficar com o relato de 2 Crônicas, capítulo 34. Ele é mais detalhado. E a Bíblia fala sobre os vários acertos, o que ele fez de certo na vida dele. Mas a despeito de fazer tudo certo, de se achar uma pessoa boa, ele não conseguia ter essa paz. É uma paz que a Bíblia apresenta que só Deus pode dar. Alguns detalhes, já começamos no primeiro capítulo 1, ou capítulo 34, verso 1 e 2. Nos informa algumas coisas. Tinha Josias, portanto, estamos falando de Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, aqui uma informação interessante, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Na verdade não era bem seu pai, era um ancestral, mas se considerava como pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E a Bíblia começa apresentando que até mesmo reinar, imagina, desde 8 anos, você ser rei de uma grande nação. Parece que a Bíblia nos informa que um menino de 8 anos já sabe o que deve fazer. E alguns dizem assim, pastor, batizar um juvenil, como se os juvenis não tivessem condições de escolher entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que essa criança, com 8 anos, reinava. E não somente reinava, fazia o que Deus propôs para ele fazer. Era reto perante os olhos do Senhor. Não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, ele procurou buscar a Deus com maior dedicação ainda. Interessante. As crianças, ela têm uma visão de Deus e essa visão ela vai aumentando dia a dia. E com 16 anos agora, a Bíblia diz no verso 3 que ele desejou fazer algo mais. Buscar a Deus com maior dedicação. E no verso 3 diz assim, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura de fundição. Você sabe, na história de Judá, do povo de Deus, houveram muitos reis. Ele poderia ter se espelhado em muitos que passaram. Por exemplo, como pastor, eu tenho vários pastores aqui que eu admiro, fizeram parte até da minha infância, da minha vida. Eu tento de alguma forma me espelhar nisso. E ele fazia o mesmo. E ele poderia ter escolhido muitos reis, mas ele escolheu o rei Davi, para servir de referência. E na verdade ele escolheu a melhor referência. Porque Davi foi um grande rei, a despeito de seus erros, suas falhas. E ao seguir esse exemplo, ele fez muitas coisas que Davi fez também. Por exemplo, ele erradicou muito do que diz respeito à idolatria. A Bíblia, citamos aí os altos, pessoas adoravam deuses, uma adoração misturada com sensualidade, prostituição, promiscuidade, imagem de escultura, fundição. A gente tem um profundo respeito por quem adora imagens, outros tipos de santos, mas a Bíblia diz que de uma ponta a outra que a Bíblia condena isso. Aliás, está na lei de Deus. A idolatria de uma ponta a outra. E óbvio que não se restringe só a imagem de escultura. Falei aqui no sábado que tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, aquilo é um Deus. De modo que às vezes eu não estou prostrado perante uma imagem de escultura, um ídolo, não estou num processo de adoração pagão.
mas posso estar tendo alguns deuses em minha vida. E a Bíblia diz que ele agora tinha essa difícil tarefa de tirar a idolatria, os rituais pagãos, adoração a Baal, aos Baalins, como diz a Bíblia. Alguns reis haviam até feito algumas reformas semelhantes, mas ele estava seguindo o exemplo desses reis, ao querer tirar isso do meio do povo de Deus. Isso nos mostra, amigo, que é possível servir e fazer coisas bem feitas, se nós quisermos fazer. Um menino com 16 anos, eu comecei a trabalhar com 15 anos, mas tem pessoas com 25, 30 anos que ainda não têm uma responsabilidade. Esse daqui com 16 anos, ele fez algo extraordinário no meio da nação de Israel. Fico pensando quantas pessoas talentosas nós temos aqui em nosso meio, quanto conhecimento acumulado junto, e como poderíamos fazer muito mais para servir a Deus e fazer as coisas tão bem feitas. Se nós quiséssemos, como nós fazemos, queremos fazer mais e melhor. A Bíblia diz que no 18º ano de seu reinado, portanto agora com 26 anos, agora já pulamos para o verso 4 a 7. A Bíblia diz que ele fez algumas coisas. Eu fiz questão de sublinhar e destacar. Vejam, ele derribou os altares, que eram de adoração aos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso. Estamos falando de um jovem de 16 anos que durante esse percurso, 18º ano, com 26 anos, fez tudo isso. Derrubou os postes ídolos, as imagens de escultura, de fundição, quebrou-os, reduziu eles a pó e, como ato de protesto, ainda aspergiu sobre a sepultura dos sacerdotes que tinham sacrificado tanto a esses deuses. Os ossos dos sacerdotes ele queimou sobre os altares. Veja, há uma revolução, né? No verso 6 e 7, apresenta também que ele fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, ou seja, foi uma reforma geral. E a Bíblia diz que por todos os lados era visto a ação de Josias para purificar o povo de Deus dessa situação. A Bíblia continua dizendo que ele não ficou simplesmente satisfeito com haver purificado a terra, ou no caso, a nação de Judá e o templo, mas a Bíblia diz que ele quis agora melhorar a casa de Deus. Ele necessitava reparar a casa de Deus que não estava nas melhores condições, a Bíblia diz. À medida que ele avança em idade, igualmente as suas obras também avançam e o acompanham também como numa crescente, né? Ele sempre sentia que deveria fazer algo mais. Apesar de a Bíblia apresentar ele como uma pessoa boa, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E de alguma forma ele sempre tentava fazer isso aí. O mesmo ocorre no que diz a respeito do processo da salvação com cada um de nós. O sacrifício de Cristo, ele é único e suficiente. Cantou sobre o sacrifício, Marcos. Ele é o suficiente para que sejamos salvos. É verdade. Isso implica que, em resposta ao sacrifício, a música usa uma palavra chamada eu tenho que retribuir, né? Na verdade, a resposta que a gente dá é uma vida de obediência. A obediência e a abnegação à vontade de Deus. Mas não é a obediência, não é o fato de eu ser ou fazer que me confere a salvação, mas o sacrifício de Cristo. Mas ele sempre estava ali tentando. Em nossa busca pelo bem, ou por não estarmos talvez satisfeitos conosco mesmo, sentimos que algo falta para que nossa vida esteja completa. Veja o que diz o livro Caminho a Cristo, na página 18. É uma citação interessante. Educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso são impotentes, no caso da salvação. Veja, é importante ter uma boa cultura? Sim. É importante ter uma boa educação? Sim. É importante ter um bom exercício da vontade? Sim. Todos têm a sua esfera de ação, mas nesse caso são impotentes.
poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Talvez essa explicação, essa declaração explique em parte a busca constante de Josias de sempre querer fazer mais, mais e mais e mais por Deus. Se dependemos de boas ações para nos sentirmos bem, como sentiríamos quando vêm as tempestades da vida, as tribulações, os problemas? De fato, estaríamos sempre dependendo de uma boa obra para estarmos, de fato, satisfeitos com a nossa condição. Consideremos a história de Josias. Deus preparou uma surpresa para o rei Josias. Em sua boa iniciativa de restaurar o templo, de fazer essa reforma, o templo estava meio caído, feio. Ele disse, espera aí, a gente precisa ajeitar o templo. A Bíblia diz que quando ele toma essa atitude de fazer algo mais pelo templo, Deus faz uma surpresa a ele. E em meio à logística necessária que havia para fazer a reforma desse templo, ocorreu algo inesperado. E no verso 14 do capítulo 34 diz, quando se tirava o dinheiro, havia um local no templo, onde se guardava as doações. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o quê? O livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Aqui eu abro um parênteses. Quando a gente fala de guardar a lei, o mundo cristão evangélico diz assim, mas não precisa guardar a lei, porque a lei é de Moisés. Seria isso verdade? Olha o que a Bíblia diz. Achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. E a Bíblia várias vezes apresenta, na verdade, a lei do Senhor. Não é a lei dos judeus, não é a lei de Moisés, até porque a lei já existia bem antes dos judeus e do próprio Moisés. Mas a surpresa foi essa. O livro da lei chegou às mãos e aos ouvidos do rei Josias, por meio do escriba, de alguém que fazia cópias de Bíblia, escrevia, e o sacerdote entregou o livro a Josias. No capítulo 34, no verso 18 ao verso 19, apresenta. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Essa foi a surpresa. Safã leu, não somente ele entregou, mas ele leu o livro da lei diante do rei. E tendo ouvido as palavras da lei, tanto tempo ali guardado, o povo de fato estava muito longe de Deus. A Bíblia diz que aquele homem bom, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes. Sinal de consternação, sinal de tristeza, de inconformidade, de humilhação. Era comum no antigo Israel as pessoas rasgarem as vestes. Nossa, isso foi demais. Você vê quando Jesus faz algo contrário à crença dos judeus, os sacerdotes, eles demonstram sua insatisfação assim, rasgando as vestes. Ele fez isso. Ele ficou maravilhado com o que ele ouviu. E a resposta a de Josias? Que expressão! Em seu encontro com Deus por meio da lei, foram-lhe abertos os olhos para uma grande verdade. Tudo o que ele havia feito, embora bom, jamais estaria à altura do elevado ideal de Deus. Esse foi o sentimento dele. Ele fazia coisas boas, mas quando ele olhou o que estava escrito na lei, você sabe, a lei ela é santa porque Deus é santo. A lei é justa porque Deus é justo. A lei é boa porque Deus é bom, ou seja, ela é um reflexo do caráter do nosso Deus. E diante dessa visão do caráter de Deus, tudo o que ele havia feito, embora bom, ele percebeu que jamais estaria à altura do elevado ideal de Deus para nossas vidas. Ele entendeu que não bastava fazer coisas boas. Por mais que sua história fosse impecável, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Assim mesmo ele sentiu sua indignidade diante de Deus, ao perceber a santidade da vontade do que Deus requer de cada um de nós. O que fazer? Josias buscou a orientação de uma profetisa.
E a Bíblia diz que ele pede para alguém, olha, ide consultai por mim e pelo restante de Israel e Judá acerca das palavras desse livro que se achou. Aí ele diz, porque é grande o furor do Senhor. Quando ele comparou o que Deus pedia no livro da lei com a atitude do povo durante anos, ele falou, não, está tudo errado e grande é o furor do Senhor. Esse furor se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. E no verso 23 ao 25, a resposta da profetisa Uda, primeiro para o povo. Ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eles vão lá consultar a profetisa e a profetisa responde, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Então a primeira palavra não foi muito animadora. Há um detalhe que as maldições escritas nesse livro, na verdade, quando a Bíblia fala de maldição, está falando justamente da ausência de bênção. É uma maldição não estar sobre a bênção de Deus. Não no sentido que Deus amaldiçoa, mas justamente a ausência da bênção já é uma maldição. Então, no verso 26 a 21, 26 a 25 ainda diz, né? O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Mas no verso 26, ela diz, porém, ao rei de Judá, quem era o rei de Judá? Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim vocês virão. E a mensagem era, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. E olha agora a mensagem especial para o rei Josias. Primeiro, palavras de condenação para a nação, pela sua atitude. Agora, para o rei Josias, diz, porquanto humilhaste, o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, mais uma vez, e te humilhaste perante mim, e sou aí como sinônimo, rasgaste as tuas vestes pela terceira vez, pela quarta vez, choraste perante mim, a Bíblia diz, também eu te ouvi, diz o Senhor. E que diferença? Era como se a profetisa estivesse dizendo, olha, não se preocupe. Perdão, ela não disse assim, não se preocupe, você se comportou bem, você é uma pessoa boa. Ela não disse isso. Portanto, as suas obras vão anular as faltas do povo de Israel, ou as suas faltas. Não. Ela olha para ele e diz assim, olha, porque você se humilhou, porque você rasgou suas vestes, porque você chorou na presença de Deus. Deus diz que Ele vai te ouvir. Perceba que aqui não há um favor de Deus, não pelo que Ele fez de bom. A profetisa ressalta, porque te humilhaste, porque choraste, porque rasgaste tuas vestes perante mim. De modo que a profetisa Uda, ela o anima e destaca sua atitude diante de Deus. Qual foi a atitude? Humildade e arrependimento. Essa deve ser nossa atitude perante a presença de Deus. A lei de Deus permitiu, agora o que é interessante, a lei de Deus permitiu que ele percebesse que nunca seria o suficientemente bom, visto que diante da lei ele viu essa necessidade de Deus e de seu perdão. Sabe, temos de entender uma coisa que diz respeito à salvação. Aliás, ainda tem um verso sobre Josias que diz, né? Tu serás recolhido em paz, tu, a tua sepultura, e os teus olhos não verão o mal que hei de trazer. A nação seria castigada, como foi, porém não nos dias de Josias. Né? Mas o que é interessante, precisamos entender. Fazer o que é correto e agir com justiça sempre é melhor do que ver fazendo mal, sem dúvida nenhuma. É bom saber que talvez você se sinta, ou alguém diga assim, poxa, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não ando matando, não ando roubando, sou uma pessoa... É bom. Socialmente falando, isso é maravilhoso.
Mas espiritualmente falando, isso não é suficiente. Quando mesmo em nossa boa conduta, nós não temos paz, sentido. Na verdade, a mente, o coração é enganoso, diz a Bíblia. A gente pode achar que estamos em paz porque, pela visão talvez de merecimento, eu sou bom. Mas a Bíblia apresenta uma outra realidade. A Bíblia diz que esse não é o caminho da salvação. A Bíblia apresenta que existe um caminho. Esse caminho foi cantado. É o sacrifício de Jesus. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Veja, isso tem a sua importância. E deve ser sempre a resposta, não o meio de se salvar. Sempre uma resposta. De modo, amigos, que Deus nos lembra que esse não é o caminho do merecimento. Mas a Bíblia diz que quando estivermos inconformados, porque é algo que a gente sempre vai ficar, né? Poxa, eu preciso fazer mais, mais, mais. E quando faltar a paz no seu coração, a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que as nossas ações jamais poderão dar. E Jesus Cristo, ele diz em João 14, verso 27, ele diz, a nova tradução na linguagem de hoje: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Eu diria que essa paz que tenta, de alguma forma, levar as pessoas, é uma paz, a paz de Jesus é uma paz diferente. Alguns querem ter a paz por merecimento. Aí Jesus disse assim, peraí, mas não é assim. A minha paz eu lhes dou, não como o mundo andar. E são muitas as teorias, os ensinamentos aí fora, ensinando contrariamente ao ensino de Cristo, no que diz respeito à salvação, que nós devemos fazer, nós devemos merecer, nós devemos, né? E repito, existe a importância das boas obras. Aliás, a verdadeira fé é difícil você tirar ela das boas obras, a Bíblia diz que elas andam juntas, mas o caminho é esse daqui que a Bíblia diz, a paz que só Jesus pode dar. Mas existe a lei de Deus. A Bíblia diz que ela é como um espelho. Ela nos mostra onde erramos, porém ela não tem esse poder de nos limpar. Ela mostra onde estamos sujos. O espelho tem essa função, mas ele não tem o poder de nos limpar. Aí a Bíblia diz que somente o sacrifício de Jesus. Ela nos leva a olhar francamente para a nossa realidade e perceber o quão mal talvez nós somos. Muitos dizem fora que é impossível guardar a lei de Deus. Em certo sentido, eles não estão errados. Quando nós dizemos assim, é impossível guardar a lei de Deus. Alguns usam isso como excusa para não obedecerem a Deus. Seria o pensamento bíblico um pensamento errôneo. De fato, nos é impossível, no nosso estado pecaminoso, viver sem pecar. Daí a impossibilidade, talvez, de guardarmos a lei de Deus totalmente. Porém, guardar a lei de Deus também significa reconhecer o diagnóstico que ela faz de cada um de nós. Ou seja, quando eu olho para a lei, eu entendo que nós erramos, eu entendo que há um erro, e a lei ela me direciona, não para ela mesma, mas para alguém maior do que ela, para alguém que de fato pode nos limpar e nos salvar. Está disposto a nos perdoar. Este sim, o nosso Senhor Jesus, o seu perdão, ele está à nossa disposição, está ao nosso alcance. Não é algo que você precisa estar sempre, ele é único e suficiente. Ele é o único caminho. Reconhecer isso, reconhecer que Deus nos oferece a sua lei e em resposta ao seu amor, guardá-la como um lembrete de que podemos confiar nele, é um grande presente, é um grande privilégio. Nós, como adventistas, nós ensinamos a guarda da lei, não como meio de salvação, mas como um lembrete de que podemos confiar em Deus.
Se Deus diz não faz, atrás de cada não existe uma bênção. Se Ele diz lembra-te, como Ele diz lembra-te do dia de sábado, lembre, vale a pena. Se Ele diz não, atrás de cada não, repito, existe uma bênção. Para ser salvo, aliás, devemos ter bem claro que a lei ela não nos confere a salvação. Antes, ela tem uma função. Ela nos leva a preferir fazermos a vontade de Deus. Olha que função interessante. Ela não nos livra, por exemplo, da idolatria, da falsa adoração de imagem, de alguns mandamentos, como estou citando, do excesso do trabalho, da relação ruim com os pais, dos assassinatos, da infidelidade, do roubo, dos problemas de relacionamento, da inveja, não. Mas ela aponta para aquele que pode nos livrar. Ela nos dá o diagnóstico na nossa vida. E nosso Deus quer nos livrar de tudo isso. E embora você talvez pense assim, poxa, mas eu estou vivendo de forma perfeita, você perceberá que quanto mais perto você chegar de Deus ou de sua lei, mais imperfeito você se sentirá. E mais desejo de Deus você terá. Sua salvação, seu perdão. E de acertar de fato a sua vida ao lado de Jesus. Para ser salvo, você não necessita simplesmente ser bom, mas você precisa fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor significa que você precisa crer nele. E se você crer nele, você vai seguir os seus conselhos. E por meio dele, você vai reconhecer sua situação. Olha, hoje, quando a gente prega, eu vejo muito assim as pessoas, olha, se você quer que Jesus abençoe sua vida, de fato, Jesus quer abençoar. Se você quer que Deus abençoe o seu trabalho, Deus quer abençoar o seu trabalho. Se você quer que Deus abençoe o seu casamento, puxa, que legal, Deus quer abençoar seu casamento. Mas a pregação bíblica, sabe qual que é? Arrependei-vos, cada um de vós. Ou seja, reconheça a sua condição diante de Deus. Faça como Josias, se humilhe, rasgue suas vestes, seu coração diante de Deus. Porque você pode ser a melhor pessoa da sociedade. A Bíblia diz que se a gente não reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se não crer nele, se não seguir os seus conselhos e por meio dele reconhecer nossa situação, confessar os nossos pecados, nos arrependermos e de fato entregarmos toda a nossa vida a ele, não adianta ser bom. Bom é estar nos braços de Jesus e abraçados pela sua graça. Você tenta viver presumindo a existência de Deus, mas sem reconhecer sua necessidade dele. Você até diz assim, olha, Deus ele de fato existe. Deus ele tem suas orientações para cada um de nós, mas eu não estou disposto ainda de reconhecer que eu preciso dele. É interessante a história de Josias, porque ele reconhece, ele diz, Senhor, se humilha, chora. Uma pessoa muito boa. Até um homem como Josias viu como a lei de Deus livrou ele dos questionamentos que o acompanhava desde pequeno. Por exemplo, se eu me comporto bem, por que sigo sentindo algo que ainda me falta? Esse é um vazio que está no coração das pessoas. E as pessoas tentam preencher esse vazio de diversas formas. Mas esse é um vazio que foi feito para uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Assim como ocorreu com Josias, a lei de Deus, destaco isso, ela pode nos livrar do engano de confiar em si mesmo, em nós mesmos. E ela nos lembrará, ela nos fará lembrar das nossas limitações. E ela nos conduzirá àquele que tem o poder de nos dar a paz que só Jesus pode dar. E ao entender isso, que eu e você possa, assim como salmista, dizer, por isso obedecerei a sua lei durante toda a minha vida. Minha vida será alegre e tranquila. Tranquila, mesmo no mundo de tribulações, problemas, dificuldades, perseguições, porque o autor dessa lei, ele diz assim, olha, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas é uma paz diferente. É
É uma paz que podemos dizer, olha o que diz Davi: obedecerei a sua lei toda a minha vida. Minha vida será alegre e tranquila. Afinal de contas, queridos, a maior vitória está à nossa disposição. Só termino dizendo, essa não é uma vitória sua. A Bíblia diz que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Em Deus nós somos mais que vitoriosos, em Cristo Jesus. Essa vitória é conquistada pelos méritos de Jesus. Afinal de contas, é Ele que oferece para cada um de nós a maior esperança. Eu convido o Ministério do Louvor. Nós iremos cantar uma música que fala dessa esperança maior que nós temos. Essa música fala, ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Eu convido você que deseja ser vitorioso, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, a levantar e cantar conosco essa canção. A canção, ó, que esperança. Cante junto conosco. Se é o seu desejo, você pode ficar em pé e cantar, tirando do fundo do coração, dizendo para Deus, Senhor, essa é a esperança que vibra em nosso ser, a esperança da tua volta. Enquanto o Senhor não volta, nós queremos ter a maior vitória, que não é uma vitória conquistada pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o hino, fé possuímos, que Jesus nos dá. Essa é a palavra, Jesus nos confere. Cantemos. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Quero orar pela minha e pela sua decisão. Você quer ser vitorioso, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero. Você quer? Deixa eu orar pela sua decisão. Nosso Pai querido, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de termos meditado um pouquinho na história desse rei, pessoa tão novo, a sua jornada da fé, desafio muito grande liderar uma nação. A tua palavra diz que ele fez tudo que era correto, mas ainda assim faltava algo em seu coração. Ele sempre quis fazer mais e mais e mais, até o dia que ele se humilhou perante a tua presença. Ele reconheceu que mais importante do que ele fazia, do que ele era,
O mais importante, Senhor, é reconhecer o Senhor, nosso Deus, como soberano em nossas vidas. Fato, Senhor, ao olhar essa história e ao termos contato com a Tua palavra, com a Tua lei, com tudo aquilo, Senhor, que requer seguir o cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se sente tão pequeno, incapaz, Senhor, de seguir tudo aquilo que o Senhor pede. E às vezes nos sentimos tristes, frustrados. Muitas vezes escondemos a nossa frustração através, Senhor, do desejo de querermos ser bons, de merecermos aquilo que é de graça. Por favor, Senhor, ajuda-nos que tenhamos entendido que a vitória, a salvação, a maior vitória, ela nos é dada através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bem verdade que a Tua lei expressa o Teu caráter. E o Senhor requer que a obedeçamos. E precisamos fazer isso sempre. Exaltá-la, colocá-la no lugar que ela merece em nossas vidas. Que possamos ser obedientes à Tua lei. Mas quanto mais aproximarmos da Tua lei, possamos, como um espelho, ver o quanto nós precisamos de perdão, de salvação, o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua graça. E entendendo isso, Senhor, que nós queremos Te dizer que nós queremos sim obedecer a Tua lei, os Teus mandamentos, os Teus mandatos, tudo aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, mas que venhamos fazer isso pelo motivo correto, não para merecermos algo de Ti, Senhor, mas porque já recebemos o melhor que o céu tinha a nos oferecer. A Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a maior vitória, mas tenha vida eterna, mas tenha um perdão dos pecados, mas tenha salvação. E é crendo nisso, Senhor, que nós Te pedimos que a nossa decisão de sermos vitoriosos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, nessa noite, seja uma realidade na vida de quem aqui entrou, na vida de quem aqui decide ser vitorioso em Cristo Jesus, na vida de quem nos acompanha pela internet, aonde estiver, que essa decisão seja firmada. Pai querido, enquanto a maior esperança não é concretizada, ou seja, a Tua volta não chega, nós possamos viver, Deus, com os pés na terra, mas com os olhos, Senhor, no céu, aguardando a tão esperada, a tão sonhada, a bendita esperança de todo cristão, a Tua volta, Senhor. Nos prepara para esse dia e faz de cada um de nós vitoriosos em Cristo Jesus. Eu entrego a nossa decisão, o nosso pedido e a nossa gratidão em Tuas mãos e faço isso inspirado no Teu Santo Espírito, confiantes na Tua graça, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.